Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, dos nossos temas basilares da fé, né, os fundamentos da fé, um discipulado, digamos, avançado aqui para o nosso público, para os nossos alunos. Nossa aula de número 2, pecado e perdão. Deixa eu lembrar vocês que a doutrina do pecado, ela é parte também da teologia sistemática, chamada de amartiologia, que é a doutrina do pecado. Quando a gente estuda a doutrina do pecado, é claro que não é o que nós vamos fazer de maneira tão aprofundada como num curso de teologia. Nós vamos estudar várias concepções do pecado, as várias formas de se pensar a respeito do pecado, o pecado original. Quando a gente estuda a martiologia, a gente trabalha várias visões do pecado, inclusive tendo um pouco da influência da própria psicanálise freudiana, falando um pouco sobre a questão do pecado, mesmo sendo ele um ateu. Mas não é o que nós vamos fazer hoje, porque nós não temos tempo para isso e nós estamos numa classe de escola de crescimento cristão, que não é um curso de teologia, mas está chegando aí no momento certo. Quem sabe já no próximo ano, vamos deixar terminar esse ano, no próximo ano a gente retoma com o nosso curso de teologia, com todas essas temáticas sendo estudadas de maneira mais aprofundada. Então, nós vamos estudar hoje sobre o pecado e também sobre o perdão. Começando com o pecado. Quando a gente olha para essa imagem, logicamente que a gente está fazendo uma referência ao pecado de Adão e Eva, o pecado chamado de pecado original, a queda do homem. E a maçã passou a ser uma espécie de símbolo que aponta para essa ideia da queda do pecado original e que fez com que o homem entrasse por essa via escura, que é a via do afastamento de Deus, do distanciamento de Deus. Então, claro que a gente também não sabe que fruto era que havia lá no Jardim do Éden. A maçã apenas passou a ser símbolo, mas não existe nenhuma comprovação teológica, histórica, nada que diga que era uma maçã, tá bom? Então a gente vai começar primeiro explicando quais são os objetivos desta lição. Até porque a gente precisa entender por que eu preciso estudar sobre isso, né? O primeiro objetivo é explicar, lógico, o que é pecado e quais as consequências do pecado. Explicar também o que é o perdão de Deus e suas consequências, e mostrar como obter e aproveitar o perdão e a misericórdia de Deus. Quando a gente pensa em pecado, nós vamos estar pensando no pecado numa perspectiva do pecado original, e vamos também pensar no pecado como uma vida, mesmo para aqueles que se entregaram a Cristo e começaram a viver o seu cristianismo, mas que não estão isentos e livres de cometer pecado, que por isso precisam realmente entender como viver para vencer, para enfrentar as tentações que são aí as ciladas criadas pelo diabo, pelo mundo, para nos distanciar de Deus, nos fazendo pecar. Bom, então vamos começar com a definição. Amartia, que é uma palavra do grego, que significa errar o alvo. Literalmente, de forma mais simples e a grosso modo, o pecado ou pecar é errar o alvo. Então a melhor definição de pecado é essa, errar o alvo. O pecado é, em geral, em relação a Deus, pois quando tomamos ou assumimos um caminho ou conduta diferente do que Ele deseja para as nossas vidas, a gente está cometendo um pecado, a gente está errando o alvo proposto por Deus. Então, o pecado, sim, tem a ver com a nossa relação com Deus. O pecado nos leva a uma atitude errada em relação a Deus e, logicamente, em relação à sua vontade, ao seu propósito para as nossas vidas. E está presente na natureza humana, que cede às tentações e nos leva a desagradar a Ele. Então o pecado, ele é uma condição
que nos distancia de Deus. Gustav Aulen, dentro do livro, de um apanhado chamado livro Teontologia, aliás, Antologia Teológica, que é esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, olha, Antologia Teológica. Esse é um livro que tem um apanhado sobre a teologia, e dos seus capítulos, ele faz uma síntese, quando ele diz que o pecado, primeiro, é um conceito que não pode ser usado senão num sentido religioso, senão no sentido da nossa relação com Deus. Então, fora do contexto religioso, nós não temos como usar, não tem sentido. Se você tira o contexto da relação com Deus, por exemplo, para um ateu, para um contexto de ateísmo, o pecado inexiste, né? Pode existir crime, pode existir mau comportamento, pode existir relações extraviadas, estragadas, pode existir manipulação, mas o pecado mesmo, o conceito dele está intimamente ligado àquilo que faz com que o homem se separe de Deus. Está presente na natureza humana. Nós já falamos que o homem ele é uma tríade, né? Corpo, alma e espírito. Soma, que é corpo, pneuma, que é espírito, e psique, que é alma, tá? Mas tem um elemento chamado sarx, que é carne, que é a nossa natureza pecaminosa, que foi instalada, inaugurada no homem, quando do pecado lá no Jardim do Éden. Essa natureza, ou essa inclinação ao pecado, passou a reinar no coração do homem, e esse desejo por autossatisfação, por independência de Deus, que é o pecado que separa o homem, a criatura, do seu Criador. Os judeus, quando a gente pensa em pecado, lei e graça, né? Aqui é pecado, lei e graça. Quando a gente pensa nessa tríade aí, o pecado versus a lei, como a lei lidava com a questão do pecado, qual era a função da lei com relação ao pecado, qual a relação da lei com o pecado e qual a relação da lei com a graça. Para que a gente possa entender no nosso contexto, no nosso tempo, na nossa relação hoje com Deus, como é que a gente lida nesse momento que nós estamos vivendo sob o signo da graça, que nós estamos vivendo na chamada dispensação da graça, como a gente encara, como a gente lida com a questão do pecado. Os judeus tinham então uma forma de relacionamento com Deus que era baseada na lei. Ou seja, quando quebravam a lei, eles então consideravam-se pecadores. E ao cumprir a lei, eles eram justos. Então, eles pegavam todas as diretrizes estabelecidas, todas as normas e todas as regras estabelecidas lá na lei de Moisés, pegava tudo aquilo ali, e havia a lei cerimonial, a lei de purificação, a lei das relações sociais, todas essas leis embutidas, organizadas e ensinadas ao povo para serem cumpridas. Quando o homem obedecia a essas leis de maneira muito severa, inclusive, porque tinham coisas muito difíceis de se cumprir, então ele era considerado justo. Pecar, nesse caso, era quebrar a lei, era desobedecer a lei, era perder, né, a direção em relação à lei, era se tornar independente da lei. Então, o estabelecimento da lei, na verdade, não foi o plano original de Deus, mas foi a maneira que Deus usou, a maneira que Deus escolheu para fazer com que os homens não exagerassem nos seus pecados, no seu comportamento, e enxergassem um modo novo de viver que fosse mais correto do que vinha vivendo. Aí vem os 10 mandamentos, que foram durante muito tempo a bússola do homem, servindo hoje como conceitos e não como um código rígido. Então, os 10 mandamentos, eles foram abolidos? Não, eles foram cumpridos em Cristo Jesus, a lei foi cumprida em Cristo Jesus, mas ela ainda serve de coluna central
da onde advém, quando fala sobre o amor, quando fala sobre o próximo, quando fala sobre o amor a Deus, quando fala sobre o adultério, tudo aquilo que a lei condenava não deixou de ser condenável, né? Então a gente olha ali para o Velho Testamento, assim como nós temos nos nossos dias, e o pastor Marcelo está mandando aqui uma contribuição, a lei civil, a lei moral daquele povo, né? Quando você pensa na lei civil, na lei moral e na lei cerimonial, você vai ter o povo para quem essa lei era exigida. Você tem os sacerdotes que assumem o compromisso de gerir a lei cerimonial, mas você tem um legislador. E aí você vai ver depois, aqui para frente, na era dos juízes, você vai ver que quem fazia cumprir a lei eram os sacerdotes, os reis e os profetas. Enfim, então quando a gente pensa na lei em relação ao pecado, era essa bússola, essa forma de conduzir um povo para que andassem de forma correta, já que o povo estava se distanciando drasticamente e, como diz a Bíblia, andando pelos caminhos de Caim, cometendo todo tipo de perversidade, todo tipo de maldade. Então se estabelece ali um princípio, um código de ética e de conduta para o povo, que era a lei. Hoje, nós temos o Espírito Santo em nós, que nos mostra com clareza qual é a vontade de Deus. Então, hoje nós temos o auxílio bendito e maravilhoso do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que é o que nos convence dos nossos pecados. Ele nos alerta sobre os caminhos errados e nos mostra que não precisamos andar com um manual de certo versus errado, estabelecido por homens para direcionar nossa vida e dizer o que é pecado. Não, ele traz à luz, ele traz à nossa consciência os princípios básicos daquilo que Jesus ensinou para que vivamos de acordo com os caminhos traçados e trilhados pelo próprio Senhor Jesus. Cristo então veio ao mundo, ele cumpriu toda a lei, estabeleceu conceitos bem mais elevados, mas ele resumiu todos esses conceitos em apenas dois: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que nesses dois mandamentos se resumem, sintetiza-se toda a lei. O amor é o princípio fundamental da nossa relação com Deus. Não há relacionamento com Deus, eu diria, legítimo sem amor. E não só sem amor no sentido desse amor vertical entre nós e o Senhor, mas nessa horizontalidade nas nossas relações aqui com o próximo. Então, esses princípios que Jesus ensinou, que se fossem obedecidos, acabam por nos garantir o cumprimento de todos os outros e uma vida em comunhão com os homens e com Deus. Parte daí, né? O pecado, ele é uma fissura na nossa relação com Deus. Quando a gente pensa em pecado, a gente pensa logo em algo que nos afasta de Deus. O pecado, ele é uma barreira, ele é uma ação, uma atitude, um desejo posto em realização que desagrada ao coração de Deus e, consequentemente, nos torna indignos do próprio Senhor. O pecado nos afasta de Deus. Por isso que é importante que a gente entenda que em Cristo Jesus há toda a suficiência no seu sacrifício para a purificação de todos os nossos pecados. Como diz João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo Tiago aponta pecado como uma consequência da cobiça. Ou seja, quando você pensa onde começa o pecado,
onde se inicia o pecado, você vai ver que o pecado acontece a partir de uma tentação. É uma cobiça, é um desejo daquilo que não é lícito. Quando eu começo a desejar uma coisa que não me é lícita, por exemplo, se eu, como homem casado, começo a nutrir no meu coração, nos meus pensamentos, desejos pecaminosos, por exemplo, desejos sexuais com outras mulheres, eu estou entrando para um ambiente de pecado. Eu estou entrando para um ambiente de tentação. E essa tentação e essa cobiça é que vai levar o homem à sua queda fatal. É que vai levar o homem ao pecado. Então, é uma ambiência, começa com uma ambiência. Por que que os homens, quando eu falo homens, estou falando no sentido geral, né? Homens e mulheres. Por que que o ser humano, ele sempre tem a tendência de fazer o que é errado? Porque existe uma natureza pecaminosa dentro dele que sempre vai desejar fazer aquilo que não é da sua natureza espiritual. Isso porque ele está vivendo num mundo cheio de apelos para a carnalidade, ele está vivendo num mundo cheio de propostas, ele está vivendo num mundo cheio de tentações, de engodos para atrair a sua atenção e tentar sugá-lo para uma vida afastada de Deus. Esse é o princípio básico. O pecado é errar o alvo, certo? E que alvo é esse? É o plano de Deus para a vida de cada um de nós. O alvo é a vontade de Deus. Quando a gente sai da vontade de Deus, a gente está cometendo pecado. Agora preste bem atenção numa coisa. A sede, eu já falei sobre isso aqui na nossa escola, a sede das nossas vontades, elas estão na alma, tá? A sede da vontade está na alma, ou a sede da decisão. Claro, nós temos vontades que são embasadas, que são fundamentadas no nosso instinto de sobrevivência. Nós temos vontades que são biológicas, que são orgânicas, sim. Não estou falando dessa vontade. Por exemplo, vontade de comer é algo biológico? É. Ela vem primeiro por uma necessidade do corpo de se alimentar, de gerar energia para gerar atividades e para manter a atividade vital do ser humano. O ser humano precisa beber água, o ser humano precisa se alimentar, o ser humano precisa respirar. Então, a necessidade do ar, de respirar um ar puro, de comer uma comida, de beber água, são necessidades orgânicas, biológicas, que geram uma vontade. Por exemplo, a sede, a gente diz, estou com vontade de beber água. Na verdade, a gente está com vontade de se hidratar. O corpo está necessitando de hidratação. Logicamente que a partir daí surge uma vontade. Agora, você já ouviu pessoas dizendo, eu estou com uma sede, mas não é sede de água, é sede de Coca-Cola, é sede de refrigerante, né? Ali já entra algo que vai para além de uma necessidade básica. Ali já há uma mistura de desejos, de sabores. Até aí, tranquilo, tudo bem. O homem, e aí agora eu vou falar de uma área importante, que é da área sexual. O homem, naturalmente, ele é um ser sexual, né? Ele não é assexuado, ele é um ser sexual, assim como a mulher, lógico. Então o homem, pelo seu lado, por causa da produção do espermatozoide, a produção do sêmen, vai enchendo a sua bolsa seminal e tem uma necessidade fisiológica, orgânica, humana, de liberar, de expelir, de tirar aquela pressão que é natural do homem. E isso aparece muitas vezes com
o desejo sexual. É nesse momento que a natureza pecaminosa transforma essa necessidade, preste bem atenção, transforma essa necessidade orgânica numa necessidade fantasiosa, numa vontade. E aí o homem começa a se guardar, conhecer o Jesus, não quer pecar, não quer se relacionar sexualmente antes do casamento, e aí ele tem a poluição noturna, às vezes durante a noite ele libera o sêmen, e assim por diante. Agora, se essa pessoa não estiver profundamente se relacionando com Deus e buscando se encher da presença de Deus, essa necessidade humana se transforma numa vontade, e aí pode se transformar lá na frente numa perversão. Aí nós vamos entrar para uma outra área. O certo é, o pecado muitas vezes ele está baseado numa necessidade humana que é transformado pelo diabo em fantasia. Então, namorar, casar, relação sexual é uma necessidade humana. Mas hoje o apelo erótico, hoje tudo que acontece no nosso entorno, toda a pornografia que é colocada diante de nós, todo o apelo visual, auditivo, músicas, palestras, escola, né, o ativismo que nós vemos aí, não o ativismo como eu coloquei hoje, mas o ativismo no sentido do ativismo político, o ativismo feminista, o ativismo machista, o ativismo das mais diversas formas, como um movimento em função de um tema, de uma bandeira, leva as pessoas então a uma busca desenfreada pelo prazer. A isso nós chamamos de hedonismo. O hedonismo é o prazer pelo prazer, é uma busca pelo prazer. Então, uma pessoa que tem a natureza pecaminosa como qualquer ser humano, para que ele subjugue essa natureza pecaminosa, ele precisa de alimentar a sua fonte de relacionamento com Deus. Nós temos, já falei isso, vou repetir, espírito, pneuma, é a parte de nós que tem um relacionamento com Deus, onde a fé se instala, onde quando nós lemos a Bíblia e sentimos Deus falar conosco, Ele fala no nosso espírito. Nós temos o corpo. O corpo, ele não é a carne. O corpo é soma. O corpo é a sede da nossa vida biológica, dos nossos sentidos. Audição, visão, olfato, paladar, tato. É através desses sentidos que o pecado pode dominar o homem. Então, se eu pego esses sentidos, se, por exemplo, aquilo que eu passo o dia todo vendo, ouvindo, conversando, são coisas que alimentam a minha natureza pecaminosa, nesse caso a sarx, a carne, é lógico que eu vou ter a minha natureza pecaminosa fortalecida. E a minha vontade que está na alma, a minha vontade que está na minha psique, será dominada pela carne que, através do corpo, dos sentidos, foi alimentada. Então a pessoa diz, eu não consigo me libertar da pornografia. E aí ela chega de manhã, ela olha para um lado, pega o celular e lá clica naquela imagem que a pessoa vê. Não, eu vou só dar uma olhada e pronto. Ora, se há mais cliques naquelas imagens que são sugestivas e erotizantes, claro que você vai ter dificuldade de vencer. Então comece a substituir aquilo que você come com os olhos. A forma como você se alimenta. Comece a ler a Bíblia. Comece a ouvir palavras que te edificam. Comece a viver dentro desse ambiente de segurança, de fortalecimento. Porque o pecado ele começa nessa ambiência da tentação. Então, se a carne está sendo alimentada, logicamente
que ela vai ficar mais forte e ela vai dominar a vontade, e uma vontade dominada pela carne, ela erra o alvo, que é fazer a vontade de Deus, consequentemente, ela entra para o pecado. Então, o inimigo tenta nos seduzir, tenta nos atrair de modo muito sutil, como uma isca. Ele vai, assim como uma isca atrai um peixe, ele, para nos fisgar e arrastar para a morte, no caso espiritual também, às vezes física, ele vem de maneira sutil fazendo isso. E o propósito do nosso inimigo é bem claro. A Bíblia diz, lá em João 10:10, que o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Quando conhecemos a palavra de Deus e estamos firmados nela e nos firmando nela, nossos sentidos ficam mais atentos aos caminhos que estamos trilhando. Quando mantemos comunhão com Deus, o Espírito Santo nos avisa das armadilhas do diabo. Então, nenhum de nós, do crente mais recente ao crente mais velho, do membro comum ao pastor da igreja, nenhum está livre das tentações. O próprio Cristo em tudo foi tentado, diz a palavra de Deus. Então a tentação vai vir. O que vai fazer a diferença é como você está. O quanto cheio de Deus, o quanto cheio de sua palavra você está. Porque à medida, como nós falamos ontem na igreja a respeito de Enoque, à medida que eu vou me aproximando de Deus, não é que eu vou me tornando mais forte contra o pecado. É que os meus desejos pecaminosos começam a se diluir, porque eu vou começando a me encher de Deus e o meu prazer começa a aparecer mais com aquilo que eu vejo que é agradável a Deus. Deus começa a imprimir em mim, a compartilhar comigo a sua natureza santa, a sua natureza bondosa. Agora, atenção, não pense que você é forte ou que o inimigo não tentará derrubar você. Ah, não, eu estou bem. Por isso que eu disse, não adianta achar, eu sou pastor, eu sou novo convertido, não, eu estou orando todo dia. É uma vigilância frequente, constante e incessante. É um estado de alerta, mas muito mais do que isso, para a gente não entrar numa paranoia de tentar resolver as nossas tentações, de tentar vencer as nossas tentações com as nossas próprias estratégias. O caminho é um. Encha-se de Deus. Encha-se de sua palavra. Bíblia, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, todo dia, oração todo dia, envolvimento com Deus todo dia, diálogo com Deus no dia a dia. Apareceu a tentação, fala logo com Deus. Vai namorar, abre logo a Bíblia no início do encontro. Vai namorar, está ali os dois namorando, estão conversando sobre o casamento, sobre a vida. O que diz a palavra de Deus sobre isso? Bora para a palavra. Que aí já vai dar aquele banho de água fria no que é errado e vai aquecer o coração para aquilo que é certo. O próprio Senhor Jesus passou por momentos de tentação e resistiu, mostrando a nós que é possível vencê-los. Ele pode e quer te ajudar nos momentos em que você estiver passando por dificuldade. Existem algumas coisas que podem facilitar o pecado. Número 1, você começa a se afastar da igreja. Você começa a se afastar daqueles que têm comunhão com Deus. Você começa a estabelecer relacionamentos de maior intimidade com aqueles que só falam daquilo que não é agradável a Deus. Você começa a fortalecer relacionamentos fora desse convívio daqueles que são homens e mulheres de Deus. Você começa a dar ouvido mais para aqueles que estão lá de fora do que para aqueles que realmente têm compromisso com Deus. Não quer dizer que todos que estão dentro da casa de Deus, dentro da igreja, também não podem, que todos são 100%, claro que não. Mas quando a pessoa começa a se afastar e começa a conviver com pessoas que a linguagem é torpe, com pessoas que os desejos e os programas de vida deles, os rolezinhos deles, são só
aquilo que não agrada a Deus, logicamente que a sedução vai acontecer. Então, o distanciar-se da igreja, o distanciar-se de Deus, da palavra, são consequentemente estradas que vão levar a pessoa para o pecado. Uma outra coisa muito importante é quando a gente começa a parar de orar, começa a parar de ler a Bíblia, né, de ter o nosso momento com Deus. E aí a cabeça vai se enchendo com as coisas deste mundo. Uma outra coisa é você estar em locais, em lugares e em situações que reconhecidamente você sabe que ali você será tentado. Sabe qual é o segredo? Vou até fazer assim, olha. Fuja. Corre de lá. Não fica lá. Sai fora. Não pense, não, eu sou forte, eu vou conseguir, porque eu já tenho cabeça, eu já sou cabeça feita, eu já tenho as minhas convicções, eu já tenho a minha firmeza. Foge de lá. A Bíblia diz lá no Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o princípio. Não se assentar, não andar, não parar, não se deter no ambiente que não é favorável à sua santidade. Se você realmente não tem condições, se afaste. Saia das situações e das ocasiões que consequentemente te levarão ao pecado. Aí nós temos as consequências do pecado. Aqui o título está errado, tá? Como começa o pecado, aqui já seria as consequências do pecado. A primeira consequência do pecado é a vergonha. Você vai ver isso lá com Adão. Ele ficou com medo, ele ficou envergonhado. E ainda hoje, o pecado gera vergonha. E assim, né? Lógico que a gente diz, fica com vergonha quem tem vergonha, né? Tem gente que já está tão cauterizado, está tão cínico com relação ao pecado, que não está nem aí. Está em pecado, está errando, mas está lá na igreja, ministrando, cantando, tocando, falando, né? Está lá, tentando ensinar, quando a sua vida está totalmente deformada, disforme, porque o pecado causa essa deformação no ser humano. Então, a primeira consequência do pecado é a vergonha, como aconteceu com Adão e Eva. E ainda hoje nos sentimos envergonhados quando pecamos. A vergonha nos leva a uma inútil tentativa de fuga, e a primeira reação é de buscar o isolamento das pessoas e da igreja. Olha só, como há um processo de retroalimentação. A pessoa peca, ela se envergonha, quando ela se envergonha, ela foge, quando ela foge, ela se isola, quando ela se isola, ela vira presa mais fácil ainda, que consequentemente resulta em nosso afastamento de Jesus. Isso abre espaço para a atuação do diabo em nossas vidas, e além da área que ele já alcançou, outras áreas também serão atingidas, levando nossa vida a uma situação pior a cada dia. O pecado é um mal que nos afasta de Deus. Esta é a maior intenção do diabo ao nos tentar e criar ciladas e estratégias para nos fazer pecar, é nos distanciar de Deus. O profeta Isaías então diz que essa é a segunda consequência, é o afastamento de Deus, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, essa é a maior intenção de Satanás, é nos separar de Deus. Gente, eu vou precisar correr, tá? Para a gente conseguir avançar. Porque se o pecado destrói, se o pecado enfraquece, se o pecado nos afasta de Deus, se o pecado é algo que nos tira a paz e nos envergonha, graças a Deus que existe o perdão.
graças a Deus e ao seu coração paterno e generoso, que ele é, diz a Bíblia, um Deus que perdoa com facilidade. Então, o profeta Jeremias descreveu a misericórdia do Senhor como infinita, renovável a cada manhã, e que é a causa de não sermos consumidos. Para mim, esse é um dos textos mais lindos e preciosos da Bíblia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e novas são a cada manhã. É como se Deus estivesse fazendo constantemente uma reposição de misericórdia, como se Ele estivesse fazendo uma reposição do refil de misericórdia para as nossas vidas. Acorda pela manhã, a gente pensa, mas ontem eu errei, ontem eu fiz isso que eu não deveria fazer, aí hoje vou fazer tudo de novo, meu Deus, como é que vai ser? Misericórdia nova. Deus está lá, sabendo dessa tendência que nós temos de cometer pecado, de errar, de cair, e Ele lança a sua misericórdia bondosa, generosa para com as nossas vidas. Então, quando Ele descreve isso, quer dizer que a cada dia Deus dá uma nova chance de recomeço para você. Tiago nos lembra que a misericórdia triunfa sobre o juízo, mostrando que Ele tem mais interesse em perdoar do que em castigar. Então, quando pecamos, nós provocamos uma fissura na nossa relação com Deus. Mas é a sua misericórdia, por uma ação do Espírito Santo de Deus, que nos faz conscientes do nosso pecado e nos leva de volta para a presença de Deus, onde recebemos perdão, misericórdia e graça. É claro que é muito complicado para nós conseguirmos entender esse amor divino, esse amor soberano, esse amor poderoso. Pois Ele não só não nos deseja o mal, como também está sempre pronto a perdoar e esquecer o mal que praticamos e a tristeza que sente quando pecamos. Que coisa linda essa ideia de um perdão que é o perdão que anula, o perdão que elimina, o perdão que vai para o esquecimento, como diz a Bíblia, que vai sepultado lá no mar do esquecimento. Quando Ele perdoa, quando você chega a Ele, nunca existe pequei novamente. O que existe quando realmente já fomos perdoados é que cada vez que nós pecamos, Ele não lembra dos pecados passados, Ele não tem pecado cumulativo. Assim como o perdão também não é cumulativo. Deus não perdoa um pecado que você cometeu há 10 anos, e se você cometer de novo, você diz, já cometi, já pedi perdão. Não. Para cada pecado, a misericórdia de Deus nova. Confissão, perdão. Confissão, perdão. Mas Ele é misericordioso, porque quando ele perdoa, Ele elimina a culpa, Ele rasga a cédula que era contra nós. Acredite, você é tão precioso para Deus que você pode causar tristeza ao coração dele. Você só fica triste com alguém que é importante para você, caso contrário, o que outra pessoa faz não lhe importa. Por isso que a traição, por isso que a fofoca, quando você ouve alguém que fala mal de você, que fofoca contra você, que diz coisas sobre você, se essa pessoa não é do teu ciclo de amizade, se você não tem lá todos esses afetos, todo esse relacionamento com a pessoa, isso não faz diferença. Mas quando você ouve que alguém falou mal de você, e esse alguém é alguém que você tem estima, é alguém que você ama, é alguém que você gosta, claro que dói muito mais. Assim mesmo, o coração de Deus se entristece quando nós pecamos. Veja bem, Deus é o Senhor de tudo, e por que Ele se importaria com o homem? Por que Ele ficaria triste com os nossos atos? Ele não poderia ficar indiferente? Não. Pelo simples fato de Ele nos amar. Ele não pode ser indiferente. Ele diz lá em Oséias ou Amós, toda vez eu não consigo lembrar disso, mas acho que é Oséias. Ele diz, como te deixaria, ó Efraim? Como eu te abandonaria? E não tem essa possibilidade. Há um amor paternal, há um amor violento no coração de Deus
pelo ser humano. Olha, nós temos só 10 minutos, tá, gente? Em Romanos encontramos a nossa verdadeira situação. Todos nós somos pecadores e necessitamos da glória de Deus. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, diz a Bíblia, é dom de Deus. Já estudamos sobre isso. Seria impossível termos acesso a Ele devido à nossa condição pecaminosa. Nós não teríamos direitos, nenhum direito de acesso a Deus. Nós não tínhamos nenhuma forma ou nenhuma fórmula e nenhuma competência nossa, nenhuma capacidade, nada do que pudéssemos fazer seria suficiente para nos garantir acesso à presença de Deus. Nada. Você poderia andar de joelhos o Brasil todinho, você poderia se mutilar, se machucar, se impor sentenças, mas nada disso resolveria. É pela graça. Ele resolveu este problema de separação enviando Jesus, que mesmo sendo filho de Deus, sofreu e morreu em nosso lugar para anular toda a sentença de morte que nós merecíamos por conta dos nossos pecados. Nós deveríamos morrer, mas Jesus morreu primeiro, se entregou por nós como cordeiro sacrificial, com seu sacrifício remidor. Ele nos remiu de nossos pecados. Então, nesse momento, nós nos tornamos santos, que lutamos sim e continuaremos lutando contra o pecado. Mas a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, ela foi, nesse momento, pelo sacrifício de Jesus, ela encontrou uma barreira, ela encontrou um contraponto sobre ela, que nós recebemos novamente a natureza do caráter de Cristo e o Espírito Santo veio habitar em nós para subjugar essa natureza pecaminosa. Para isso, nós precisamos de estar cheios de sua palavra para que nós vivamos como salvos neste mundo. Pela lei judaica, o pecado, para ser perdoado, necessitava de um sacrifício que poderia ser de um cordeiro ou de um outro animal, conforme o tipo do pecado. Em certa ocasião, João Batista, ao ver Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não encobre, ele tira. O Cordeiro de Deus foi sacrificado e rasgou toda a dívida de pecado que estava sobre nós. Ele pagou o preço de uma vez por todas, por toda a humanidade, possibilitando uma religação, da onde vem a palavra religião, um religar, e Cristo é a nossa religião. O religar, o ligar outra vez, essa religação do homem com o seu Criador, pela intercessão daquele que é santo e que nunca pecou. Sacrifício perfeito do Cordeiro lá na cruz do Calvário. E aí, como eu faço para receber perdão? O Evangelho de Mateus nos conta que Jesus começou a pregar chamando o povo a um arrependimento. Então vamos ao passo a passo do perdão. Primeiro, lógico, arrependimento. Eu sempre falo que a palavra arrependimento, do latim, ela é uma junção de 3 palavras: arrependere. A é uma negativa, é não. Re é novamente, quando eu digo estou relendo, refazendo, reiterando, reeditando, estou refazendo o caminho que estou fazendo de novo. Então, re é novamente. E pendere é de pender, de cair. Arrependimento é a forte decisão de não cair novamente. Quando o pecado nos incomoda a tal ponto e a gente se sente num estado de fracasso, de ter entristecido o coração de Deus, e a gente deseja nunca mais cair naquele pecado, não significa dizer que não caiamos, mas naquele momento há um desejo muito grande, a gente sente nojo daquilo que foi feito, a gente não quer mais fazer aquilo. Começou a nascer o arrependimento. E sabe quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. O primeiro passo é com sinceridade arrepender-se do pecado cometido. Arrependimento significa não cair novamente, ou seja,
No nosso caso, significa não procurar cometer o pecado novamente. Deve existir em nós o desejo sincero de não querer mais praticar o erro. Lembre-se que Deus conhece nossas intenções e sabe quando não estamos sendo sinceros com Ele. Então, quando uma pessoa diz assim, não, eu vou fazer, qualquer coisa é só pedir perdão, ela não se arrependerá jamais. Segundo, é confessar. Primeiro, ao convencimento. O Espírito Santo vem e convence do pecado, a pessoa se arrepende, ela confessa. Pastor, é preciso confessar na igreja? É preciso confessar para o pastor? Veja bem, a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. Se você não confessa para o pastor, para outro irmão na igreja, para alguém mais maduro, se você confessa para o coleguinha que vem confessar o pecado dele, e você vai confessar o seu, e vocês ficam trocando confissões de pecados, isso não é confissão, isso aí é só conversa de quem vai continuar pecando, né? Então, a confissão a princípio é para Deus. Se você consegue, a partir do momento que você consegue e você confessa para Deus, você consegue criar uma estrutura espiritual que você consiga chegar adiante, maravilha. Mas existe a presença e a figura pastoral, a figura da liderança dos homens de Deus, mulheres de Deus, para ajudar você, que depois da sua confissão vai lhe dar cobertura, vai lhe ajudar a vencer esse pecado que talvez esteja lhe rodeando constantemente. Então, o segundo passo é confessar o pecado ao Senhor, sem ter medo ou vergonha de falar a Ele o que você fez. É dizer claramente, Senhor, eu fiz isso, não deveria ter feito. E com arrependimento, buscar o perdão. E então, 3 minutos já, apropriar-se do perdão. O terceiro, talvez o mais difícil passo, é nos apropriarmos desse perdão concedido por Deus, sabendo que contra nós não pesa mais acusação, pois temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Não temos que pagar preço algum ou realizar sacrifício para receber o perdão de nossos pecados. O preço já foi pago na cruz por Jesus Cristo. Então, receber o perdão, tem muita gente que já foi perdoado por Deus, já foi perdoado pelas pessoas, mas ela mesma não se perdoa. Aí vem uma ação do diabo gerando uma culpa estranha, gerando uma culpa terrível, tirando a paz. E essa culpa gerada pelo diabo leva a pessoa a se afastar e a dizer, bom, eu já fiz mesmo, está tudo errado, agora não tem mais nada para mim, e a pessoa se chafurda mais no pecado. Quando é o Espírito Santo que gera essa culpa como consciência do pecado, ele leva ao arrependimento, ele leva a confissão e, consequentemente, ministra o perdão. O perdão é algo precioso e completo. Só 2 minutos faltam, gente. Junto com o perdão, experimentamos a mão de Deus nos conduzindo numa nova direção, ou seja, nos conduzindo para o alvo. Se o pecado é errar o alvo, o perdão é trazer de volta para o alvo. Devemos com sinceridade nos arrepender e com humildade deixar que Deus nos conduza outra vez. Cabe a nós individualmente aceitar ou não essa nova direção e a orientação dele para a correção de nossos maus caminhos. Que maravilha, gente! Como resultado, lógico, você vai ter paz de espírito, você vai ter amplitude, ou seja, a beleza do perdão é que ele é amplo, ele vai agir em todas as áreas da sua vida. E acabou. Gente, Deus abençoe. Até a próxima aula. Nós estamos aí seguindo esses temas básicos da fé, temas fundamentais da fé cristã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser.